Meus irmãos, que bom que nós estamos aqui. Estamos estudando educação cristã e vamos falar sobre da onde que veio essa educação. Vamos observar como as estruturas educacionais chegaram até nós e vamos ver isso a partir da Bíblia Sagrada. Primeiro queremos dizer que lá no Antigo Testamento nós vamos encontrar a família como o principal núcleo da onde a educação vinha. O Antigo Testamento mostra que a família foi quem recebeu desde o início a função do ensino religioso, do ensino espiritual. Por exemplo, Êxodo 13:14 diz: "E quando o teu filho te perguntar no futuro, dizendo, que é isto? Dirás, o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão." E também Josué 4, 21, 23, ele também fala sobre isso. Disse ele aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais o que significam essas pedras, aquelas pedras que tinham sido colocadas no Jordão, aí ele continua: expliquem a eles, aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com que o Jordão fizesse assim, igual o Mar Vermelho, quando o secou diante de nós, até que tivéssemos atravessado. A gente deve notar, então, nesses dois textos, que a ideia do Antigo Testamento é que algumas representações trouxessem pensamentos e perguntas, que questões fossem levantadas. As representações que simbolizavam e sinalizavam os temas importantes que o povo de Deus deveria pensar, aquelas coisas que deviam estar bem certo no entendimento, na memória, aquilo era trabalhado para que as pessoas tivessem a oportunidade de perguntar. Então Deus trabalhou nos professores antigos que eles provocassem as perguntas, aqueles símbolos, aquelas doutrinas, o jeito de contar a história, queria que mostrassem às pessoas, através dos monumentos, através do que estava sendo ensinado, que os filhos pudessem perguntar sobre os assuntos. Os próprios pais iam ajudar os seus filhos quando eles fizessem as perguntas. O ensino, então, estava voltado para o lar, o ensino estava voltado para a família. O ensino seguia aquela didática que fazia o aluno trazer as perguntas. E hoje nós também precisamos apresentar um conteúdo tal que faça os alunos desejarem saber a respeito do significado das coisas de Deus. Quando a representação ela é ruim, então não existe o que perguntar. Quando uma aula é ruim, os alunos não têm o que perguntar. Quando um conteúdo não é apresentado, irmãos, de uma forma que traga interesse das pessoas, então não existe pergunta, existe um silêncio, existe uma mudez intelectual. E a educação no Antigo Testamento, ela estava usando, então, alguns recursos didáticos. Um deles era a repetição. Repetição é muito importante, porque eles contavam, recontavam, tinha a tradição oral, passavam para os seus filhos, os filhos para os seus filhos, e as gerações iam reconhecendo aquilo que estava sendo contado. Então, aquilo que nós fizemos durante tanto tempo aqui no Brasil, através dos cultos domésticos, os pais trazendo a educação, falando, apresentando as histórias bíblicas, isso é valor da Bíblia, valor do ensino. Outra coisa é o método discipular, porque eles andavam contando, eles caminhavam, eles faziam refeições juntos, e aí eles traziam tudo aquilo que a palavra de Deus estava dizendo a respeito de por que a provisão estava sobre a mesa, por que havia liberdade, por que as conquistas. Também as narrativas bíblicas, as histórias acompanharam todo esse tempo da educação bíblica, e sempre com recursos
visuais, recursos criativos, o Monte das Pedras, as colunas edificadas, o altar elaborado, as palavras sendo pronunciadas e os memoriais. Em Deuteronômio 6, até o verso 9, nós vamos ver que esses elementos estavam presentes. Por exemplo, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e dizendo a eles e apresentando a eles esse conteúdo. Eu gosto muito do verso 8, porque ele fala bem assim: também as atarás por sinal na tua mão e te serão por fronteiras entre os teus olhos. Então a gente percebe que a didática estava lá. É dito bem assim, no verso 9, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, para onde eles olhassem, estaria escrito, para onde eles colocassem a mão durante o calor do dia, eles lembrariam das palavras, dos ensinos, dos conteúdos e dos temas que eram relevantes para eles. Então, é isso que a educação cristã, que a educação religiosa, que o ensino da palavra, o ensino espiritual deve trazer. Mas, além dessa questão da família, havia também os cultos festivos. É importante a gente ver sobre isso, porque eles elaboravam festas, irmãos. Eram momentos comunitários. Havia liturgias voltadas para que o povo aprendesse os principais temas, os principais assuntos relacionados com a fé. A liturgia, essa palavra, é uma palavra muito especial. Nós usamos ela em teologia porque queremos indicar aquelas ações que acontecem num culto. A palavra é grega, a palavra liturgia, ela veio significando para nós, primeiramente, função pública. Mas hoje se entende como as práticas que fazem parte de um culto religioso. Então, essas liturgias eram as festas, as celebrações que proporcionavam oportunidade para que as pessoas tivessem lembrança e o aprendizado retornasse a elas com um significado daquelas ações acontecidas no passado e da graça que o próprio Deus manifestou para com o povo. Então, as festas, elas eram uma oportunidade rica de ensino e também para nós deve ser hoje. Por exemplo, nós temos várias festas no Antigo Testamento. O dia da expiação. Naquele dia, todo Israel reunido e todos voltados para o perdão dos pecados, para a confissão dos pecados, para que o Senhor Deus trabalhasse e recebesse deles o sacrifício, mostrando que eles estavam arrependidos e queriam Deus. A festa dos tabernáculos. Na festa dos tabernáculos, eles lembravam o que aconteceu em tempos antigos, que eles passaram pelo deserto, que foi períodos de luta, provação, mas que a mão de Deus sempre esteve com eles. A festa da Páscoa também. A Páscoa mostrava aquele grande livramento do Egito, quando o Senhor Deus livrou com uma forte mão através de muitos sinais, mas principalmente, irmãos, quando o anjo do Senhor passou sobre Israel e foi ceifado a vida daqueles primogênitos egípcios, mas Israel foi poupado. Onde quer que houvesse aquele sinal na porta, nos umbrais da porta e nas soleiras, com o sangue do cordeiro, então ali seria poupado. Imagina essa celebração durante os anos em Israel, apontando tudo para o que Cristo ia fazer no futuro. Cada gota de sangue derramada no Antigo Testamento, a partir dali, em todos os outros sacrifícios, vão apontar o que Jesus Cristo faria. A festa dos Pentecostes também imprimia um forte significado naquelas pessoas, porque é uma ocasião de reflexão, ocasião de ensino, para que eles entendessem que as premissas pertencem a Deus e que voltamos com elas para o Senhor, porque a nossa prosperidade, o nosso sustento, a nossa manutenção vem dos céus, vem do Senhor
que supre as nossas necessidades. Então hoje, irmãos, pensemos a nossa educação cristã para nós hoje. Essa educação, ela também pode trabalhar com dias especiais. Na verdade, a sociedade brasileira trabalha assim. Os feriados, por exemplo, eles pretendem nos fazer lembrar e trazer reflexão a respeito de coisas especiais que pertencem à educação do povo brasileiro e ao civismo também. Por exemplo, o Dia do Índio, 19 de abril. Nesse dia nós vamos pensar sobre o valor dos índios, as raízes que são formativas do povo brasileiro e que tem tudo a ver, irmãos, com a população indígena do país. O Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, lembra a resistência contra a opressão, a resistência contra a escravidão. Não é uma coisa de uma etnia, não é uma coisa de uma raça, é uma coisa do povo brasileiro. Então a festa, ela vai nos trazer consciência. O Dia da Independência, em 7 de setembro, qual é o significado de separarmos esse feriado, essa data? Porque traz uma pergunta: será que nós realmente somos independentes? E até que ponto nós somos independentes? Nós somos independentes economicamente? Somos politicamente independentes? Culturalmente somos independentes? O que significa, qual é o conceito de independência que nós temos? Então é um dia de reflexão. As festas eram colocadas dessa forma para que o povo tivesse a oportunidade de refletir. E as datas especiais faziam com que eles, no Antigo Testamento, principalmente no Antigo Testamento, eles pensassem a respeito do amor de Deus, a respeito dessa salvação através desse amor, o amor de eleição, da providência de Deus que supre, que mantém. Também o conceito forte do temor do Senhor como princípio da sabedoria e o poder de Deus que dá segurança em meio à tribulação e ao perigo. Entende, irmãos? Tudo isso é didática, tudo isso é ensino e que podemos utilizar também valorizando os dias. Hoje, por exemplo, em nosso tempo, nós conservamos culturalmente a festa da Páscoa. Não é a mesma interpretação do Antigo Testamento, é uma reinterpretação conforme o Novo Testamento fez, no sentido cristão, a partir da última ceia de Jesus Cristo com os seus discípulos, quando o Senhor apresentou os elementos novos, dizendo que o corpo dele era entregue agora para a salvação. Não mais o Cordeiro Pascal, mas o próprio Senhor é a nossa Páscoa. Então, quando a gente pega tudo isso, a gente começa a entender a mão de Deus. Hoje nós temos o domingo separado como um dia memorial, um dia de lembrança, o dia da ressurreição, com uma didática muito forte, um recurso que nos leva a lembrar o que o Senhor nos fez, que Ele ressuscitou ao primeiro dia e ressuscitou, irmãos, vencendo a morte, o pecado e declarando para sempre a salvação daquele que crê. Utilizamos também a ceia do Senhor como um memorial da morte de Cristo. Nós anunciamos na ceia, 1 Coríntios 11, 26, que deve acontecer sempre, até que Ele venha. Tudo isso é rico, é didático, é doutrinário, é cheio de sentido e devemos aproveitar no nosso ensino, na nossa ministração. Ainda um aspecto didático forte que a Bíblia nos traz são as profecias. Os profetas de Deus, irmãos, eles haviam sido constituídos como pregadores e educadores por excelência. A missão dos profetas comunicava a palavra de Deus ao povo, enquanto os sacerdotes repetiam a lei e realizavam os sacrifícios no templo. Os profetas, eles iam aonde o povo estava, eles se apresentavam no meio das pessoas, levavam o recado de Deus ao coração do povo. Os profetas, irmãos, eles conheciam a história, eles tinham a memória dos acontecimentos passados, eles entendiam o que estava acontecendo no presente, relembravam as vitórias de Deus, as derrotas que o povo teve, e juntando tudo isso, o que eram os profetas? Eles eram intérpretes do próprio tempo,
do tempo de antes, do tempo de hoje e do tempo de amanhã. Eles, movidos pelo Espírito Santo de Deus, eles ensinavam com pregações, com recursos muito fortes, recursos diversos, que aquelas pessoas que recebiam aquela palavra eram impactados com aquela palavra. Eles recebiam o impacto da palavra de Deus, porque eles tinham que pensar que aquilo que estava acontecendo com os profetas olhando para frente, para o futuro, deveria ser reconhecido como princípio para o agir de agora. Como podemos entrar no futuro se não tratarmos e considerarmos o nosso coração hoje? Então, por isso, essa ética forte dos profetas, eles reconheciam o que estava acontecendo e anunciavam com muita ousadia o que Deus estava fazendo, o que Deus estava aguardando para frente. Os profetas, eles tinham mensagem bem contextualizada, um ensino muito vivo. Isaías, por exemplo, profeta de Deus, ele viu as pessoas apresentando ao Senhor uma religião formal. Isso é um bom exemplo para entendermos como os profetas tratavam. A religião sem vida, apenas baseada no ritual. Então em Isaías 58, verso 6, ele exclama em nome de Deus: porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos, que despedace todo jugo? Irmãos, Deus quer a integridade do ser humano, não apenas um comportamento ritual. Então nós encontramos nos profetas uma riqueza de ensino. E você fala aí, como que eu posso fazer isso hoje, pastor, professor? Como é que a gente pode lidar com o elemento profético? Irmão, leia a profecia e mostre o que Deus estava mostrando no passado e como Deus fala hoje. Aplique isso para a nossa realidade, apresente o que Deus vai fazer no futuro e diga com autoridade também, em nome do Senhor. Fala, Deus quer isso para o nosso tempo e nós precisamos andar nos caminhos do Senhor para que Ele possa realizar o que está planejando em nós num coração limpo e pronto para o seu serviço. Ainda um outro aspecto é a questão da sinagoga. A sinagoga trazia a educação da forma mais excelente possível. Também ela reconhecia a herança que o povo tinha acumulado. O que aconteceu com a sinagoga? Para a gente, hoje, a herança é muito forte, mas eles tinham esse elemento. Eu vou explicar isso com certa ênfase. Quando ocorreu o período do cativeiro babilônico, o povo hebreu, ele sentiu que ele realmente precisava juntar as suas tradições, seus ensinos e o seu povo num lugar para eles poderem reconhecer o que era verdadeiro. E aí o que aconteceu? Eles construíram esse espaço chamado sinagoga, do grego sinagogen, que significa propriamente discussão, e ali eles começaram então a ensinar a lei, ensinar as mensagens dos profetas, a história do povo, o significado das instituições, e eles ensinavam o povo a ler, a escrever, a calcular, a interpretar. Isso foi tão forte que um rabino famoso, Simão ben Shettar, ele viveu ali 75 anos antes de Jesus Cristo, e ele disse que era obrigatório que a escola fundamental fosse ensinada para todas as crianças de Israel. Observa, 75 anos antes de Jesus Cristo. Tudo isso fruto do trabalho das sinagogas. Então, o que eu posso dizer? Que hoje nós estamos herdando toda essa cultura. Então, irmãos, nós vimos esses elementos do Antigo Testamento e como isso era relevante para a educação do povo. E é relevante para nós hoje também. E eu quero que você entenda isso. Nós vamos, na próxima aula, tratar a respeito do que aconteceu no Novo Testamento e também na história da igreja para a educação cristã chegar ao nosso coração hoje e ser ferramenta e elemento para a igreja, para o povo hoje. Fique ligado, estamos juntos. Que Deus nos abençoe nesse trabalho.